Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Daniel, capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 10. Quero dizer a você que nessa segunda-feira estaremos começando o nosso jejum de Daniel. Todo ano a gente faz, né? 21 dias só comendo frutas, verduras e legumes e orando todos juntos no templo. Nos acompanhe nesse jejum. Se você não é de Goiânia, vai ouvindo os áudios, vai seguindo as direções que o Senhor for trazendo, que eu vou estar colocando nas redes sociais, e acompanhe, vai ser uma bênção. O jejum de Daniel é sempre uma bênção. Uma das coisas que eu percebo no jejum de Daniel é que ele traz realmente libertação de amarras, ele quebra amarra, é muito poderoso nesse sentido, né? Daniel estava passando por um grande problema ali, né, um conflito muito grande, e ele entrou nesse jejum de 3 semanas e Deus o respondeu, né? Eu quero ler para você aqui Daniel 10, do versículo 10 em diante, que diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos anos, nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém. Então, amados, Daniel se colocou aqui nessa consagração de 3 semanas. Ele fala que manjar desejava, não comeu, né? Ficou ali orando, buscando o Senhor, e ele teve uma resposta do Senhor, que fala que foi no 24º dia, ou seja, após o jejum, né? O jejum terminou 21, então 22, 23, 24, 3 dias após, né? O Senhor manda um anjo para conversar com Daniel. E olha que coisa linda, o que ele diz para Daniel? Daniel, se levante sobre os seus pés, eu fui enviado a você. E sabe por que eu fui enviado a você? Pelas tuas orações, pelo teu clamor. Eu vim por causa das tuas palavras. Então, Senhor, ouve os nossos clamores, ouve as nossas palavras. Então, clame, fale, grite, né? E interceda, que o Senhor vai ouvir. Ele vai ouvir. Aí ele fala para Daniel não ter medo, porque o Senhor estava com ele. Ele não precisava ficar ali torturando, angustiado com as coisas, não. Ele precisava simplesmente fazer o que ele estava fazendo, se humilhar diante de Deus. O jejum é tido como uma humilhação, né, diante do Senhor. Ele se humilhar, buscar o Senhor. Ele fala aqui no versículo 12: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. E aí aqui fala uma coisa que sempre acontece, que eu tenho falado aqui nos meus áudios, que sempre haverá o quê? Uma resistência maligna, uma resistência das trevas ao propósito de Deus, aquilo que a gente se levanta para fazer para Deus, aquilo que Deus quer nos entregar. Mas o Senhor é poderoso para mandar valentes, guerreiros, né, arcanjo, para nos libertar. E aqui entrou um arcanjo fortíssimo de guerra, que foi Miguel, né? Miguel foi enviado para socorrer aquele anjo que estava ali perdendo a batalha para um principado da Pérsia, né? E aí ele fala que ele teve a vitória, porque ele queria impedir, né, que esse anjo viesse a Daniel para trazer o recado, para falar para Daniel o que deveria ser dito. Mas aí o Senhor envia esse arcanjo. O Senhor levanta anjo, arcanjo, pessoas, situações, o que for necessário para nos abençoar, para nos trazer livramento, para nos dar vitória. Desde que nós estejamos orando, buscando, jejuando e clamando por ele. Ele vem. E ele veio para Daniel e ele virá para você também. Pode ter certeza. Porque a nossa batalha não é nossa, é do Senhor. Ele guerreia nossas guerras e com ele nós temos vitória. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça cada dia mais vitorioso em suas batalhas do dia a dia. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.